faço parte do Conselho Pastoral da Igreja Batista Emanuel e essa é mais uma mensagem inspiradora para a nossa jornada. A gente vai estar hoje falando sobre o provérbio, o capítulo 27 de Provérbios. E para esse tempo aqui eu escolhi um versículo nessa série que para mim me chamou muita atenção. É o versículo 9 do capítulo 27 de Provérbios. Diz o seguinte: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim é doce o conselho do homem para o seu amigo. Ora, o óleo e o perfume alegram o coração. Assim é o conselho do homem para o seu amigo. Esse capítulo inteiro, ele está tratando muito sobre uma questão de relação e de amizade. Você vai ver em vários outros pontos ele tratando de fidelidade, ele tratando de como a perseverança em meio a alguma adversidade é necessária e faz bem. E nesse momento aqui, quando ele toca nesse ponto, eu fiquei imaginando o que significa esse óleo e esse perfume. Porque qual é a utilização que a gente tem para o óleo e para o perfume? Eles vêm a complementar algo que já está posto. Eles vêm ambientar melhor a situação. Eles vêm transformar os lugares. E a gente pode pensar primeiro a partir de como a gente deve esperar o conselho dos amigos, onde as palavras do amigo real, elas acabam melhorando ou fazendo a nossa vida melhor, mais saborosa, mais cheirosa. Mas além disso, o que eu fiquei pensando bastante aqui foi sobre qual é a nossa posição em relação aos nossos amigos. Porque uma tentação muito grande, muitas vezes, e até mais recente, assim, na geração mais nova, ainda maior, é de, em nome de estar sendo bem aceito por todos, a gente não falar muitas coisas que precisam ser ditas por cuidado com os nossos amigos. Quantas vezes um conselho que é mais direto, que não é uma brincadeira, que não é uma palavra leve, que vai fazer com que a gente entre em cômodos da vida do outro, em quartos da vida do outro, que não são tão acessados normalmente. E às vezes fica todo mundo com medo de acessar alguns daqueles quartos. Mas a palavra aqui vai dizer que, olha, o conselho daqueles que são próximos, daqueles que são amigos uns dos outros, eles perfumam o lugar, eles enchem de ornamento, eles deixam mais bonito o lugar. Então, a gente superar esse lugar de ficar sempre conversando conversas leves, quando chega uma conversa mais pesada a gente acaba saltando, isso não faz bem a nós mesmos por causa do nosso chamado de missão no mundo, de caminhar com Deus, no privilégio que é ver a restauração da vida de outras pessoas e ainda mais alegria quando são amigos próximos. Então a gente não se furtar a dar esses conselhos que muitas vezes podem até ser bons, mas que exigem de certa forma a gente entrar em lugares da vida do outro que não são normalmente acessados por causa de uma cultura rasa de relacionamentos que a gente tem hoje. Em um outro lugar aqui no capítulo ele vai dizer o seguinte: ora, do amigo fiel até as feridas são melhores do que os beijos do enganoso. Do enganoso, do infiel, os beijos são piores do que as feridas que vêm dos amigos fiéis. Então que a gente entenda a preciosidade que é a gente não deixar passar oportunidades de falar coisas que precisam ser ditas. E eu não estou falando aqui simplesmente de correção, de exortação, mas de coisas às vezes que são elogios, porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de elogiar, a gente fica tão encabulado de elogiar, que alguns desses quartos que a gente precisa entrar na vida do outro para perfumar são lugares de elogio profundos, onde a gente fala uma verdade que todo mundo percebe, mas ninguém tem coragem de dizer. Entenda, elogio é diferente de aplauso. Aplauso é quando você está diante de um público e todo mundo junto aplaude. O elogio, muitas vezes ele precisa ser dito num a um.
E como é doce quando a gente recebe um elogio. Como é revigorante, como muitas vezes é o que a gente precisa para superar o dia. Então que a gente não se furte de, no meio das nossas relações de fidelidade, de perseverança, encontrar lugares onde a gente pode deixar aquele ambiente mais ornamentado para a vida da pessoa. É levar a vida dela onde as palavras da nossa boca serão bênçãos, bênçãos que vão lavar a sua alma com esse óleo, vão ambientar o local com esse perfume. E a gente se lembrar de Cristo Jesus, que no fim de tudo não teve esse amigo, porque todos os amigos dele abandonaram. E a gente pode, no meio desse abandono, entender que ele foi abandonado para que a gente pudesse se sentir próximo dele. E agora ele nos chama amigo. E agora a palavra de Deus, quando a gente traz a nossa vida, é palavra do amigo fiel e vai perfumar a nossa vida também. Então que Deus possa abençoar, que a gente saia tanto sendo perfumado pela palavra de Deus, por aquele que é o nosso amigo eterno, mas também que a gente possa sair por aí perfumando a vida de pessoas que são próximas e que a gente supere as fronteiras de relações rasas. Em nome de Jesus, Deus abençoe.